Olá, nono ano. Hoje iremos falar sobre Lamarck e Darwin e a diversidade biológica. De acordo com as explicações científicas, a enorme variedade de espécies viventes é resultado de processos de transformação e adaptação inerentes à própria vida e constituem a evolução biológica. Darwin e Lamarck são os grandes nomes da teoria da evolução, sendo Darwin o criador do conceito de evolução das espécies através da seleção natural, e Lamarck propõe uma modificação dos seres por meio das características adquiridas. Lamarck acreditava que os seres vivos atuais surgiram por transformações sucessivas de formas mais primitivas. Ele defendia a lei do uso e desuso, onde as características adquiridas pelo uso intenso ou pela falta do uso iriam desenvolver ou não aquele órgão. E a lei da transmissão dos caracteres adquiridos seriam esses órgãos, pelo uso ou desuso, que iriam ser transmitidos aos seus descendentes. Aqui nós temos alguns exemplos da lei do uso e desuso que Lamarck defendia, tá? Já Darwin, ele defendia a lei da sobrevivência dos mais aptos ou a seleção natural. Da mesma forma que os criadores selecionam reprodutores de uma determinada variedade, permitindo que se reproduzam apenas os que tenham características desejadas, ele dizia que a natureza também seleciona, nas espécies selvagens, os indivíduos mais adaptados às condições reinantes, ou seja, em cada local, em cada habitat, só os indivíduos que se adaptassem àquele local que iriam conseguir sobreviver e se reproduzirem. E ele concordava com Lamarck ao dizer que as características adquiridas poderiam ser transmitidas aos seus descendentes. Alguns exemplos do darwinismo, do que Darwin defendia, de suas leis. Em resumo, Lamarck dizia que o ambiente causa as transformações e Darwin que o ambiente seleciona essas transformações. Lamarck dizia que o ambiente cria necessidades que induzem as mudanças nos hábitos e nas formas dos indivíduos. Já Darwin falava que o meio exerce uma seleção natural que favorece os indivíduos portadores das características mais apropriadas para um determinado tempo ou local. Lamarck, as novas características conseguem-se pelo uso ou desuso repetido de um órgão ou a parte do corpo. Já Darwin, no seio da população, certos indivíduos apresentam características que lhes conferem uma melhor adaptação em relação aos outros. Lamarck dizia que as características adquiridas são transmitidas aos seus descendentes. Darwin, os mais aptos vivem mais tempos, reproduzem-se e transmitem as suas características aos seus descendentes também. Agora nós temos a atividade, você vai responder de acordo com aqui o vídeo ou pela sua apostila. Então, a primeira questão está perguntando a lei do uso e desuso e a transmissão das características adquiridas caracterizam, então você vai marcar aí a alternativa correta. Segunda questão, as teorias da transmissão hereditária dos caracteres adquiridos e da seleção natural foram propostas respectivamente, então você vai lá e marca a alternativa novamente correta. Terceira questão, o que as teorias de Darwin e Lamarck tinham em comum? Tá? Dê uma olhadinha aí, você vai ver aí para copiar. Na quarta questão, tem um trechinho onde fala um pouco sobre a evolução. E você vai ler ele e vai dizer se ele está de acordo com qual conceito. Quinta questão, você vai explicar aí o que seria essa teoria da seleção natural. Na quinta questão, você vai colocar aí o que seria a definição de seleção natural. Na sexta questão, ele fala, na tentativa de explicar o mecanismo através no qual os organismos evoluem, existe um fator que os seleciona. Qual seria esse fator? Espero a participação de todos. Até a próxima aula. Se cuidem.